coração. Quero ver vocês comigo, com a gente. Quero ouvir. Vamos ver lá em cima. Sai do chão. Está começando mais um podcast sobre Jesus Cristo. E dessa vez recebemos Lohane Morosini para conversar sobre as 7 esferas. Desde já aviso que esse podcast está bem longo, mas ainda assim é importante aprender sobre esse assunto. Mas antes do podcast começar, tem alguns avisos. Se você ainda não segue a gente, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Twitter como SobreJC e no Instagram como SobreJC. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, temos nossa própria caixa de e-mail, sobrejc@gmail.com. Então fique com o podcast e desde já, compartilhe com seus amigos e é nóis! E hoje estamos aqui para falar sobre as 7 esferas. E para isso eu chamei Lohane. Então, meu nome é Lohane, eu sou do Ministério BVC, que se localiza no Conceição. E lá eu atuo no Ministério de Louvor, né, da consolidação. Contribuo, assim, em tudo que eu posso fazer pela igreja, porque é uma coisa, assim, que eu gosto de estar fazendo. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre as 7 esferas, que é uma coisa onde os nossos cristãos podemos nos posicionar para levar o reino de Deus. E a gente tem que entender como que funciona, como que a gente pode estar atuando e manifestando o reino de Deus, não só dentro das 4 paredes, não só dentro do templo, mas também em todas as esferas, em trabalho, em escola e onde nós estivermos. Fala só um pouco, pede ela para falar um pouquinho da conversão dela, como é que foi sua conversão, como é que você entende quando que aconteceu esse momento de virada aí, porque você, desde nova, você é católica, então você é cristã desde nova, né? Mas como é que funciona essa conversão, não conversão pro evangelho, mas conversão para Cristo de fato, como é que funciona e como é que funcionou na sua vida? Então, eu fui católica, né, desde os 6 anos de idade, então sempre participei da equipe de canto, de tudo que dava pra eu participar. Eu sempre fui uma pessoa assim que gosta de estar ativa nas coisas. Então eu fui da católica desde os 6 anos, batizada, participei de crisma, eucaristia e tudo mais. Porém, teve um momento da minha vida que... Quase uma coroinha, né? Quase uma coroinha, mas nunca pensei em entrar não. E eu cheguei no momento da minha vida onde eu queria por mais de Deus. Eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, porém, eu sentia esse anseio por conhecer mais e não sabia exatamente como. E foi um momento assim da minha vida onde todas as áreas possíveis da minha vida estavam de ponta cabeça. Então eu queria mais de Deus, eu queria conhecê-lo mais, não sabia como eu iria dar esse primeiro passo, mas eu sabia que eu queria. E naquele momento onde eu estava vivendo, não estava tendo aquilo que eu queria. Eu estava vivendo um ministério, tendo ali uma equipe de canto, conversando com as pessoas, tendo essa comunhão, só que não era aquilo que eu almejava. Eu não conhecia, mas eu queria algo novo de Deus. Então foi um momento assim onde eu precisava mesmo de Jesus, onde eu nunca precisei tanto naquela época ali, e eu tive esse encontro com Jesus, através de um encontro com Deus mesmo. Então, nossa, o encontro com Deus te deu um encontro com Jesus. Exatamente. Eu passei por um encontro com Deus. Deus marcou um encontro de falar, Jesus, ela vai estar aqui. Eu falo que não fui eu que encontrei ele que me encontrou. Meu foi Deus. Um momento que eu Você é calvinista? Não me vem com essa não, hein? Tô brincando. Vai. Calvinista. É um assunto outro podcast, mas eu ainda não tenho base para discutir isso. Vai. E assim, eu passei pelo encontro com Deus, da atual igreja onde eu estou. Então ali eu tive o meu encontro com Jesus, o meu primeiro encontro com Jesus. Ele foi decisivo. Eu tive aquele encontro e falei, eu não quero outra coisa a não ser viver desse jeito. Todos os dias é uma experiência nova, mas a partir daquele dia eu falei, eu quero viver dessa forma, com Jesus, desse jeito. Meu Deus. Então, eu tô na BVC até hoje, tem 1 ano e alguns meses que eu tô lá. E desde então, eu me envolvo em tudo que eu posso. E assim, viver com Jesus é a cada dia algo novo. E você se interessa mais, você busca mais, você se descobre mais nele. E é isso. E como é que funciona a questão da... Hoje você é uma convertida nova, né? Mas você é cristã de muito tempo. Uhum. Desde quando essa chave virou no seu coração, que você se converteu, que referências que você tem buscado, assim, porque você disse que você tá sempre por dentro e tal, e você já faz parte do ministério, enfim. Quais são suas referências de pessoas, assim, que você se apega para aprender mais, para se aprofundar? A gente vai falar sobre 7 esferas, mas Deus não desceu e te deu uma revelação, né? Você não sonhou com... então, assim, quais são as referências que você tem tido hoje, pessoas que você tem visto, que tem te ajudado pra, né? A minha primeira referência, assim, de vida além com do seu Deus, pastor. além do meu pastor,
Além do meu pastor, a primeira vez que eu ouvi sobre sete esferas foi com o pessoal do Dunamis. Ah, é? Foi com o pessoal do Dunamis, por quê? Logo quando eu me converti, eu tava iniciando, tô engatinhando ainda, né? Então, assim, quando você se converte, eu entendo isso. Você quer aprender mais, você quer buscar mais. Então, você tem essa intencionalidade. Era pra ser assim, né? E essa intensidade. Como que deve ser, né? Então, logo quando eu me converti, eu tinha essa fome, assim, eu quero aprender agora tudo que eu posso agora. Eu acabei de me converter, mas eu quero aprender tudo que eu puder nesse momento, quero, né, absorver tudo. Então, o primeiro contato que eu tive foi com o Descendo, na verdade. Como é que é? Fala aí de novo. Descendo. Ó, descendo. Como é que é? Descendo. Ó, Descendo. Gente, eu não sou fluente não, mas dá pra... Não, imagina. Dá pra engatinhar. Eu sei o que é isso. Lembrei agora, aquele veio na negócio mente. lá. Pois é, foi o primeiro contato que eu tive com os líderes de lá, e um deles foi o Theo Hayashi. Theo Hayashi, o Eduardo Nunes, e foram pessoas que eu ouvi primeiramente falando sobre sete esferas. Eu nunca tinha ouvido falar. E até hoje eu converso com pessoas, atualmente, e tem pessoas que não sabem o que é sete esferas, então daí a importância de saber. E quando eu ouvi primeiramente como que a gente podia influenciar o nosso emprego, a nossa escola, a nossa igreja, onde a gente estiver através das sete esferas, eu falei, uau, quero aprender mais sobre isso. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre sete esferas, através dos líderes do Dunamis e do Descendo. Mas aí, no caso, a galera do Dunamis é a galera que você tem como referência. Que eu tenho mais. Por que eu tenho eles como referência? Porque tem muitas pessoas... Você se identifica com eles? Me identifico com eles, e por quê? Eu conheço outras pessoas, acompanho outras pessoas, só que essas pessoas que eu acompanho, fora o pessoal do Dunamis, eles não falam com tanta ênfase as sete esferas. Entendeu? Então, eu... Tá, mas você não começou a ter eles como referência por causa das sete esferas. Você tem eles... Você se identificou com a maneira deles liderarem, com o trabalho deles, e aí você aprendeu lá as sete esferas, né? Deixar claro pro pessoal, porque senão você só fala, não, tu começou a falar de sete esferas, eu me identifiquei, vou seguir eles porque eles falaram, não. É um conjunto de conteúdos mesmo que me fez criar essa busca pelo conteúdo deles. E hoje você faz parte de alguma coisa vinculada a eles, alguma escola? Faço parte da escola. Greenhouse in the House, que é uma escola de Como é que é o nome aí? Greenhouse in the House. Meu Temos Deus. uma bilíngue entre nós. Uma English Grill aqui. Que é uma escola de despertamento pessoal para transformação social. É uma escola de vertente do Dunamis, né? E é voltado para missões mesmo. Esse despertar pessoal primeiramente, para depois... Você se sente uma missionária, vocacionada para missões? Olha, ultimamente Deus vem falando muito ao meu coração sobre isso. Meu Deus. Entende? Índia, aí vamos nós, né? Não era algo que eu tinha em mente, mas Deus vem falando muito ao meu coração sobre isso. Tá. E Greenhouse significa o quê? Assim, tradução para português é escola verde, mas não quer dizer isso. É escola verde. Mas no caso, qual é a ideia do Greenhouse? Porque escola verde é uma coisa relacionada É o contexto, assim, se você colocar no tradutor, vai falar o quê? Casa verde. Só que não é esse o contexto da escola, pro nome da escola. Por que eles falam Greenhouse in the House? Quando eles pegam a situação da escola, qual é o objetivo da escola? É capacitar as pessoas, transformar elas de dentro para fora, né? Para causar uma transformação por dentro, para depois transformar as pessoas ao redor. Então, quando eles falam Greenhouse in the House, eles trazem à nossa mente a questão de uma estufa. Quando você tem uma estufa, tem certas plantas, certas flores que precisam estar lá dentro, para ter um cuidado maior, para ter aquela questão de crescimento, de desenvolvimento maior. Fotossíntese, né? Isso. Então, o Greenhouse in the House, quando eles falam dessa escola, eles trazem à memória a questão da estufa. É uma escola de preparamento onde você vai ser capacitado ali no íntimo. Então podemos dizer que você é um brotinho. Exatamente, estou em crescimento. E assim, você tá há quanto tempo nessa escola? Tem alguns meses, eu acho, vai fazer um mês, se não me engano. E assim, ela é de forma online, mas tem a presencial, né? A presencial é totalmente diferente da online. Ah, tá. Mas o seu projeto aí para presencial? Presencial. Aí, pessoal, quem quiser ajudar a Lohane fazendo um investimento na vida desse brotinho. Pix tá aqui embaixo. Não tem Pix, né? Você tem Pix? Eu passo depois. Manda. Não temos problema. Não have problem, né? Pois é. E desde quando você começou a se conectar com essa galera do Dunamis e tal, o que tem mudado na sua vida? Porque assim, tem muita gente que olha para um modo... Eu tenho minhas referências e tal, sim, mas aí a gente começa a ver muitas coisas, porque tem gente que acha que é modinha e tal, Dunamis porque tá no auge aí da parada, a galera é legal, o Theo é legal e tal, faz o fornalha lá.
Mas o que tem mudado na sua vida? Ou você só usa eles pra ficar repostando postzinhos legais? Primeiramente, eu acho que essa questão de seguir, de acompanhar pessoas, não deve ser por moda. Eu acompanho eles porque eles me acrescentam na minha vida espiritual. Eu aprendo muito com eles. Então não é... Até porque o Fornalha tem anos. Mas assim, não é não da sua é... época, não. É sim, Nem era mas não nascido. tem Tô nada a ver, zoando, não. tô zoando. E assim, não é por questão de estar famoso, de estar no auge, não. Você tem que acompanhar uma pessoa, você tem que seguir uma pessoa, absorver conhecimento se ela tá te acrescentando. E não porque as pessoas estão seguindo, que tá no auge, por causa disso. O pessoal deles, em si, eu acompanho porque muito do que eu sei hoje eu aprendi com eles. Entende? Não é só sobre 7 esferas, eu aprendi muito com as pessoas ao meu redor que convivem comigo, mas eles também me acrescentaram muito. Então, eu acompanho eles por isso. E eles me acrescentaram muito em questão pessoal, em me descobrir em Cristo. É claro que isso a gente aprende primeiramente com o convívio com Jesus, com a Bíblia, mas eles trazem à luz alguns conteúdos que te traz mais clareza, mais entendimento, e isso me ajudou muito na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Felipe. Carregou? Não. Não tava gravando? Aham. Ah, não, Pedro. O Lucas tinha mandado eu pausar, eu pausei e não continuei. Não, faz o seguinte, ei, vamos continuar o áudio. Agora já deu, não vamos voltar tudo de novo, não. Vamos continuar o áudio, faz só áudio. Hein, depois ele vai cortar aqui, tá? Gente, então voltamos depois daquele momentinho de erros. Tem certeza mesmo? Transformação pessoal, espiritual e conhecimento do Dunis. Boa memória. Nossa, pregadores positivos, né? Tá, então no caso, o que mudou na sua vida, assim? Me fala uma chave que virou na sua vida depois que você começou a... Minha identidade em Cristo e o poder que está sobre a minha vida através de Jesus Cristo. Você entendeu? É porque, na verdade, o pessoal do Dunamis, eles têm muito essa pegada de... Exatamente. Tipo assim, eles enfatizam... Porque o nome é Dunamis, né? Então é poder, é power, é dinamite. Então eles têm muito isso de liberar o que a gente tem, né? E foi uma chave que virou muito logo no meu início da conversão, porque... Já expulsou demônio? Olha, nunca tive... Esse prazer? Você já se imaginou expulsando demônio ou usando pessoas usando pessoas, não... Sendo usado por Deus pra tocar pessoas? Já, inclusive na primeira vigília da minha igreja que teve, eu tive uma visão assim, que eu estava orando pela pessoa. Você teve uma visão? Sim. Menina, você é uma menina de visão. Visionária, né? Uma visionária. Não tô falando que é claro que eu conversei com uma pessoa que tem mais anos de caminhada pra me ajudar a entender se foi algo, né? Tem essa dúvida também, mas realmente foi. Eu me vi orando por uma pessoa, ela estava de joelhos e eu me vi orando pela pessoa. Você teve uma tipo assim... Uma visão ótica fora do campo natural. Isso. Acontece comigo, assim, eu não tenho visão, nem tenho muitos sonhos proféticos, embora eu já tive alguns sonhos. Mas o que me acontece é que vem na minha mente, tipo assim, eu tô orando por uma pessoa, igual aquela moça lá da igreja lá, me veio uma gaiola na mente. Aí, o que eu entendo? E o que eu faço? Eu prefiro liberar ali e depois eu me acertar com Deus em casa, porque eu fico julgando eu mesmo. Sim. Então eu tava num culto, né, e eu tive uma visão com uma visão, não, me veio uma gaiola na mente sobre uma moça, e eu entendi que Deus estava libertando ela daquela gaiola. Aí eu fui, falei com ela, e parece que quando eu falo com as pessoas faz muito sentido. Igual com aquela amiga sua lá. Nós estávamos na igreja, eu falei com a amiga dela umas coisas, e depois, antes de acabar o culto, eu descobri que o que eu falei linkava com o que ela estava vivendo. Eu não tive nenhuma visão, nenhum anjo desceu, nem nada. Só que eu tive como se fosse uma impressão, eu acho que isso é mais um dom de conhecimento, de palavra de conhecimento, do que de profecia. Então eu acredito nisso. Mas no seu caso você teve uma visão sendo usada pra isso, né? Sim. Então você crê que Deus vai te usar pra curar pessoas. Eu creio que se né? ele me mostrou, ele vai usar isso de alguma forma, em algum momento. Ou na verdade, pelo menos é a intenção do Espírito, Sim. né? Eu acredito que tem pessoas que Deus ele tem um encargo para isso, para agir mais. Mas eu também creio que todo cristão, com a base do Espírito Santo, ele pode exercer cura, né, libertação. E você crê nisso, Felipe? Já expulsou o demônio? Já? Já? Gente, Felipe se batizou. Por quando você se batizou? Sei. Hã? Quando você se batizou? Foi no domingo passado. Não, Domingo retrasado. Domingo Retrasado. Tá tinindo, cara. Tá tinindo. É isso aí. Tá, vamos lá. E em relação às 7 esferas,
Fala um pouco o que é Sete Esferas, porque parece que é um negócio tipo Dragon Ball Z, né? Esfera do dragão, um negócio assim. Eu ia comentar que Sete Esferas me lembra Dragon Então, Ball. na semana que eu estava estudando isso... Fala um linguajar mais, tipo assim, interlaguinho assim. Ué, gente, na semana que eu estava estudando sobre isso, eu perguntei a algumas pessoas, né, pra saber o ponto de vista delas, as sete esferas, o que elas achavam. Teve uma pessoa que falou sobre as sete esferas do dragão. E eu fiquei, uai, gente, não é bem essas sete esferas que eu tô falando. E assim, as sete esferas... A pessoa falou o quê? Sete esferas do dragão. Daqui a pouco eu falo, onde é que Shenlong tá aí, né? Falei, não é nessa esfera que eu tô falando, não. E assim, as sete esferas, ela vem como base pro cumprimento da grande comissão, né? A gente fala de sete esferas de atuação e tem as esferas separadas. Não tem uma ordem correta, mas são sete. E elas vêm justamente como base para cumprir a grande comissão. E também é um expandir das quatro paredes, né? Eu falei aqui da gente estar num corpo de Cristo, de ser membro da igreja, e quando a gente está reunido, a igreja somos nós, quando a gente está reunido num templo, a gente está ali comungando como corpo de Cristo, mas ser igreja é também ser fora das quatro paredes, fora do templo. Então a gente tem que ter em mente que as sete esferas, ela vem como essa quebra de quatro paredes. A gente pode levar o reino de Deus numa escola, numa universidade, no trabalho, no supermercado, por exemplo. Então vem com essa quebra, então, entendeu? deixa eu só entender assim, basicamente, se a gente fosse definir, as sete esferas são sete esferas que existem da sociedade, independente se é cristão ou não, existem sete esferas na sociedade, se divide, né? Sim. E aí, a grande questão é como o ID de Deus, ou seja, vai, cure, liberte, proclame o evangelho, como que a gente vai manifestar esse ID de Deus nessas sete esferas, né? Como indivíduo, como cristão, como sociedade. Então, a gente precisa de estudar as sete esferas para entender para onde eu, como cristão, como indivíduo, vou levar, né? Esse evangelho, esse dunamis, né? Esse power de Deus. Então... é isso aí, cara. Inclusive, ontem eu tava ministrando na igreja metodista. Um abraço aqui pra igreja metodista, pastor Samuel. E aí eu tenho um texto em Atos 8 que diz que o Senhor iria... Tem Bíblia? Alguém tem Bíblia aí? Vamos ler Atos 8. Cadê minha Bíblia? Atos 8. Tá ali em cima da mesa. Sobre Jesus, então tem que ler a Bíblia, né? Atos 8:1. Ó, a Bíblia tem ela, meu Deus. A Bíblia da Varoa Pentecostal. Então, Atos 8 diz o seguinte. Atos 1:8 diz o seguinte. Então... Oxi. Então, isso é Atos primeiro. Ah, tá, 1:8. Vamos lá, diz o seguinte. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses lugares aqui, eu entendo que são lugares que também falam de lugares de acesso de autorizações nossas, né, para fluir. E eu entendo que para a gente agir nesses lugares aqui, a gente tem que entender qual esfera. Por exemplo, em Jerusalém. É um território, mas de repente lá em Jerusalém eu vou agir numa esfera em Jerusalém, outra esfera em Jerusalém. Então, os confins da terra, o id é para os confins da terra, mas como eu vou ir? Aonde eu vou ir? Eu sei de uma coisa, eu sei para onde eu tenho que ir e eu sei o que eu estou carregando. Então eu estou carregando o evangelho e a palavra de Deus, e eu estou indo para os confins da terra. Mas qual é o canal que eu vou ir? Qual é a minha porta de acesso? Como eu vou ir? Então assim, eu vou ir como jogador de futebol, eu vou ir como um ator, então é sobre isso, né? Exatamente. É sobre isso? Então vamos repostar, é sobre isso. Só complementou. Então vamos lá, então. Vamos lá. Tá quanto tempo de podcast? Não pode falar isso. 20 minutos. Gente, perdoem ele. Vai lá. Então vamos lá entrar no assunto sobre as sete esferas. Então, as sete esferas, como eu falei, não tem uma ordem exata, mas elas são divididas em família, governo, economia, que abrange ciência, tecnologia e negócios, igreja, educação, comunicação e mídia, arte e entretenimento. E assim, eu gosto bastante de falar sobre sete esferas e iniciar com a esfera da família. Não porque ela tem que estar ali no topo, como eu falei, não tem uma ordem, mas a Bíblia fala, e as sete esferas, o contexto dela também dá a entender que... Aí, probleminhas técnicos. Vai lá. A família é o nosso primeiro ministério. A Bíblia, ela frisa bastante o cuidado que a gente tem que ter com a nossa família. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter o interesse em cuidar de cidades, de nações, de bairros, se a gente não tá cuidando primeiramente do nosso primeiro ministério, que é a família. Apanhando de luva aqui agora. Rau! Que isso? Tem.
Então, assim, eu falo, e isso é uma coisa bíblica, a família é o nosso primeiro ministério. É um sonho e um plano de Deus. Então, a gente tem que cuidar primeiramente da nossa família, para depois querer cuidar das pessoas, para depois querer tocar a nação, transformar cidades, bairros. Então, primeiramente, a família. Mas por que a família? Além dela ser o bloco inicial, como eu falei, ela é um plano de Deus. Desde o início da Bíblia, Deus fala sobre família. Ele cuida da família, ele enfatiza como que a gente tem que cuidar da família. Então, assim, ela é a esfera mais importante, ela é o nosso primeiro ministério, é o bloco inicial da família e também ela tem valores e princípios do reino, a família em si. Não é porque ela é um sonho de Deus que acabou por aí, não, ela tem princípios, ela tem valores. E por isso, por ela ser esse sonho de Deus, ter esse princípio, esses valores, ela é alvo de ataque do inferno, enfatizando. Mas por que é alvo de ataque? A família, quando ela está baseada em Deus, ela acredita em algo, ela cuida de algo, ela tá cuidando do reino de Deus ali, porque a família ela vai expandir. Deus é um Deus geracional, ele trabalha com gerações. Então é por isso que o inferno ele ataca tanto a família, mas ataca como? Hoje a gente vê muito caso de aborto, hoje a gente vê caso de incesto, ainda tem, traição, mentiras, assim, casos em que famílias elas são separadas por fofocas, por diferenças ou coisas assim, são coisas a própria pequenas. Questão do homossexualismo isso também. Eu vi uma empresa, pelo nome eu entendo que é uma empresa de um pessoal que eu conheço, de um rapaz que eu conheço, e é de Linhares. E essa empresa tava com uma sabe aquela fotinha de Instagram que tem o arco-íris? Aquelas cores do arco-íris. E assim, quantas empresas que a gente vê, marcas famosas, estão entrando nessa vibe de colocar a logo com fundo de arco-íris. Cara, beleza, pode pôr, pode a marca é da pessoa, mas as pessoas estão tentando se enquadrar. Eu entendo que talvez muitas marcas, não todos, eu não sei, né? Mas talvez alguma marca ou outra está tentando se enquadrar, porque isso é um movimento que está crescendo. E esse movimento, a estrutura dele destrói a família. Sim. Porque se eu tenho um casal homoafetivo, ele não vai poder gerar. Ah, mas pode adotar. Beleza, mas e a questão psicológica, emocional? Então, assim, tem uma série de coisas que quando a gente vai somar tudo isso, vai dar um problemão e um prejuízo lá na frente. Então, assim, às vezes vai entrando como um sim. Às vezes vai entrando. Nossa, eu mordi. Às vezes vai entrando como. Meu avô? Às vezes vai entrando como um símbolo inofensivo, colorido, e lá na frente vai degradando a família, entendeu? Então, assim, começa aqui entrando como uma promoção ativista homossexual, e lá na frente vai quebrando a família, vai destruindo, então já não tem mais aquela importância. Igual a gente vê os filmes americanos de 1960, 1970, aí você vê aquelas famílias reunidas comendo, aí o pai pergunta, como é que foi seu dia? Comendo aquele pepino, né, o picles, enfim. Hoje já não tem muito isso. Se eu perguntar aqui na mesa, quantos de você almoça com seus pais todos os dias? Uhum, com a minha mãe. Com a sua mãe, todos os dias. Você almoça com seus pais todos os dias? Na mesa? Pergunta pra mim. Você almoça com seus pais todos os dias? Não. Você almoça? Gente, a Emily tá aqui com a gente. Você almoça, Emily? Não. Então isso já é uma cultura que está sendo inserida. E isso é para quebrar a família. Por exemplo, a gente está tão conectado em várias coisas e tantas coisas para fazer que a gente não valoriza o momento da mesa com a família. Que é um momento que é onde você reafirma a paternidade, você reafirma o sentido da mãe. É onde a mãe, você vai ver o pai e a mãe falando, um discordando do outro, mas com amor ele se... Você tá entendendo? Então, é tudo isso. Mas vai, continua aí. Tô aqui desabafar aqui, tô brincando. Então, e dentro de todas as esferas, Deus ele nos deu postos para trabalhar, né? Falo postos assim, pra gente se posicionar. Por exemplo, eu já tô dando início aqui na minha esfera, eu sou chamada para duas esferas específicas, mas a família é uma delas. Para trabalhar como psicólogo infantil, cuidar dessa questão emocional das crianças. Então, Tia Lolô, né? Tia Lolô. E assim, desculpa interromper, mas você comentou que você está em duas esferas, sim. Então a pessoa não precisa necessariamente estar em uma, pode estar em várias. A pessoa pode ser chamada para uma esfera, pode ser chamada para duas, pode ser chamada para três. Porém,
vai ter uma delas que você vai se desenvolver melhor, sabe? Show. Entendeu? Então, necessariamente não tem que ser uma, duas, três. De repente também a pessoa foi chamada para uma, mas Deus derrama uma graça por um tempo, por uma temporada para ele fluir em outra esfera, né? De repente a vocação dela é só uma, Deus tem só uma, mas o próprio Deus libera uma porção de graça para ela fluir na outra esfera por um tempo, né? Exatamente, até porque a gente se descobre em Deus exatamente servindo, trabalhando, buscando se conhecer. Nossa, isso é forte, hein? Anota aí, pai, botar no Facebook. Até depois faz uma frase de impacto. E assim, como eu falei, psicólogo infantil, pessoas que trabalham no conselho tutelar, pessoas que trabalham com assistência social. Então, são postos que pode trabalhar dentro da área da família. Claro que tem outras, mas como eu falei, Deus ele traz lugares pra gente se posicionar para trazer o reino de Deus para essa esfera, específico na família. Show. E qual... Perdão. E a segunda... Deixa eu te falar, você falou da família e você falou que você se sente vocacionada pra esfera da família. Isso, aí você falou que você tá cursando psicologia, você vai cursar... Eu vou cursar psicologia. Como é que tá essa situação aí na sua vida? Você fala em questão de quê? De entendimento? Não, de entrar na faculdade, quando você pretende, você entende que é isso que Deus tem pra sua vida, trabalhar como psicóloga, morrer uma psicóloga velhinha, cheio de aluninhos. Então, eu entendo que Deus ele vai trazendo clareza pra nossa vida a respeito do propósito que ele nos chamou com o tempo, a gente vai amadurecendo. E essa temporada que eu tô vivendo agora, nesse último ano, tá sendo uma temporada que Deus tá falando muito comigo a respeito de família. Porque, como eu falei, a família ela é muito atacada. E ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre crianças, sobre família, sobre paternidade, sobre o cuidado que a gente tem que ter com a família. Porque é uma esfera muito importante? Mas pergunta se é a prioridade. Não é. Então Deus tem falado muito comigo a respeito disso, do cuidado. E quando eu falo de psicologia infantil, dessa questão da entrada na faculdade, eu pretendo fazer assim que eu fazer o exame do ensino médio, né? E pretendo ingressar chamado popularmente como Enem, né? Exatamente. o santo Enem, né? Ô, abençoado. E assim, eu pretendo iniciar isso logo, até porque eu entendo que Deus entendo nessa temporada que Deus tá me chamando pra isso. E se ele me chamou, se ele tá me comissionando pra isso, eu tenho que me posicionar. Eu não posso demorar pra agir dessa forma. Porque quando Deus dá uma palavra pra gente, a gente demora também a desobediência. Tem um homem que ele até é presbítero da Assembleia, e ele disse uma coisa pra mim, é verdade. E tá na Bíblia, né? Eu não tinha reparado isso, mas quando ele falou, depois eu até li isso. Que quando Deus fala mais de uma vez, é porque ele tem pressa. Sim. Então, quando Deus te dá mais de um sonho na mesma coisa, é porque ele tem pressa. Quando Deus usa mais de um irmão para profetizar, para liberar algo a respeito da mesma coisa, é porque ele tem pressa. Quando Deus, fala contigo mesmo, você abriu na mesma palavra 2 semanas, caiu na mesma coisa... Cara, Deus tem pressa. E tá lá em José, na experiência que José teve, de que o rei chegou pra ele e disse, olha, eu tive um sonho e tal. E os 2 sonhos que os dois sonhos que o rei teve, o faraó teve, se tratava da mesma coisa. E José disse, o sonho se trata da mesma coisa, mas é porque Deus tem pressa. Então, de repente Deus tá bradando aí, né? Pra Lolo e Lolo entendeu agora. Mas vamos lá. E qual outra profissão que a pessoa poderia atuar? Me fala assim umas 10. Tô brincando. Misericórdia. Me fala algumas outras profissões que a pessoa poderia atuar nessa área aí da família. Então, quando a gente fala de criança, é bem abrangente, como eu falei. Tem gente que gosta de trabalhar cuidando de crianças, por exemplo. Trabalha tecnicamente cuidando da criança, sendo uma babá, sendo uma psicóloga, sendo uma médica dentro da área da infantil, né? Médica pediatra, médica infantil, dentro dessa área. São áreas que você pode estar trabalhando dentro da área da família, porque está voltado para algo específico. Uma pessoa que trabalha com conselho tutelar, voltado para a área da família. Uma pessoa que tem um orfanato, administra um orfanato. Porque você está enfatizando a família. Conselho tutelar, por exemplo, você está dando uma base, você está dando uma ajuda, você está dando aquilo que ela precisa, suporte para a família, para cuidar da família, para melhorar o convívio e a comunicação. Então, todas essas áreas podem influenciar assim, a área da família. Eu tive no orfanato. Na verdade, nós vamos fazer um culto lá no orfanato aqui de Linhares. É porque hoje a casa se divide entre casa de meninos, de crianças e de meninas, né? E a gente vai fazer um culto lá, na verdade tem que marcar. E vamos fazer um projeto também com o Projeto COT, né? E o que acontece?
a gente tava conversando lá, a gente tem a mentalidade de que orfanato é só aquelas pessoas que, tipo assim, nasceu sem pai, sem mãe, a lua pariu e... Mas não é assim. Boa parte das pessoas lá, a mãe rejeitou, o padrasto abusou delas, a mãe não tem condições financeiras de manter, então fica no orfanato. E aí tem o primeiro processo do orfanato é de reinclusão com a família, com parentes. Se não tem como, aí sim adota. Então é um processo difícil, porque assim, se a pessoa vai sem pai, sem mãe e a criança tá lá... a diretora que me atendeu também falou que tem crianças lá que a mãe dá a luz e sai do hospital, deixa a criança lá. E tipo assim, e ela falou, e pelo que ela falou, isso é algo que, uma realidade. Então assim, as pessoas que atuam nessa área, principalmente com a criança, é muito importante, porque aquela criança que a mãe deixou ela no hospital, pô, beleza, alguém pode ir lá e adotar ela, mas existe uma carga espiritual na vida daquela criança de rejeição, tem que ser quebrada. De repente o amor pelos pais adotivos pode quebrar esse jugo, mas uma pessoa ali dentro, uma tutora ali dentro, uma administradora de um orfanato ali dentro, sempre orando para essas crianças, impondo as mãos, claro que assim, com liberdade que o juiz der, né, a organização der, ela pode mudar a vida daquelas crianças que entraram ali. De repente uma menina entrou ali com um caso de assédio, de abuso, ali dentro ela pode ter um tratamento para uma pessoa que é agente de Deus ali na vida dela, né? É isso aí. Você concorda comigo? Assinado embaixo. Pode prosseguir? Pode. Canal, então, aí depois eu que sou fluente. E a segunda esfera que eu quero falar é a esfera do governo. A esfera do governo atualmente... as pessoas falam que é muito corrompida. Tem muita corrupção, tem muito roubo, tem isso e tem aquilo. Mas por quê? Eu ouvi acho que foi um vídeo até essa semana, onde a pessoa estava falando que tem que se posicionar em todas as áreas. A esfera do governo ela é corrompida por quê? Bolsonaro ou Lula? Tô brincando. Vai lá. Tô brincando, vai lá. Por que a gente tem que se posicionar? E por que ela é corrompida? Por que ela tá cheia de roubo, de corrupção, de sujeira? Porque a gente mesmo, nós como cristãos, deixamos de nos posicionar nessa esfera. Por que eu falo isso? Há uns tempos atrás, uns meses atrás, eu ouvia muito isso, de que religião e política não se mistura. Se mistura, a gente tem que parar pra conversar. Porque é uma esfera. E se é uma esfera, a gente tem que influenciar ela também. Então, assim, quem é chamado para a esfera do governo tem que se posicionar para combater a corrupção, para combater o roubo, para combater tudo que tem ali que não provém do reino de Deus. E tem que estabelecer o reino de Deus. Se é sujo, se está corrupto, se tem roubo, vai lá e estabelece o reino de Deus. Porque o reino de Deus não tem isso. E a gente carrega o que precisa para transformar aquilo. Eu gosto, até no GA, quando eu fui, eu assimilei essa questão tudo com o Velho e o Novo Testamento. Por quê? No Velho Testamento, quando uma pessoa estava doente, tinha lepra, ela era tirada da comunidade para não infectar as outras pessoas. Só que no Novo Testamento, Jesus não nega a pessoa, ele vai lá, toca e cura. Ou seja, a pessoa foi transformada. Olha aí, pai. E é assim que a gente tem que fazer também. A esfera do governo, ela tá corrupta hoje? Tá. Tem muito roubo? Tem. É difícil você contar com outras pessoas. Você acha que tem roubo hoje na esfera da... Com certeza. Tem muito, né? Com certeza. Não, isso aí. Mas não é porque assim, hoje criou-se uma mancha no... A gente tem a impressão muitas vezes, nós, né? A gente não. Nós temos a impressão de que às vezes pra mim estar limpo, eu não posso andar com quem tá sujo. E na verdade isso é até um provérbio, né? Anda com quem... Não bíblico, né? Mas anda com quem... me fala com quem você anda que eu vou te dizer quem você é. Mas a verdade é que, ao mesmo passo, a Bíblia manda a gente ser luz aonde? Em meio às trevas. Ou pelo menos a gente entende, né? Que a luz vai no meio das trevas. Então, assim, o que eu percebo é que por anos, essa decadência na moralidade do governo fez a gente se afastar quanto a gente deveria... Exatamente. Se manifestar, né? Eu lembro que o Marco Feliciano, ele é um pregador muito famoso e tal... E influenciou muito da década assim, de 2000 a 2010. E ele entrou pra política. E eu acredito que algumas pessoas ficaram assim, com o pé atrás e tal. Mas hoje ele é uma das pessoas que representa a bancada evangélica. Ou pelo menos a bancada que tem os princípios que nós temos. E se ele não estivesse lá? Eu não tô dizendo que é ou não o propósito de Deus ele tá lá. Eu não sei disso. Quem tem que saber é ele. E eu acredito que ele tem um entendimento pra saber isso. Mas e se ele não estivesse lá? Defendendo as nossas causas. Fica uma pergunta, Não sei né? se vocês conhecem também a Ana Campaiolo. Não sei se vocês conhecem. Tem Nunca nem conhecimento? vi. Pois é, ela é uma cristã
que se posiciona justamente na área do governo. Ela, assim, defende os direitos da família. Hoje a gente vê os direitos da família sendo muito, assim, atacados, essa questão de homossexualismo, de valores cristãos mesmo sendo muito, muito atacados e outros sendo privilegiados que não tem nada a ver com o que nós temos em mente. Segundo a Bíblia, respaldado com a Bíblia. E ela, assim, ela se posiciona mesmo, ela não... Tem gente que convive com ela que mexe com isso, que não tem um posicionamento bacana? Tem, mas ela não se deixa ser levada por isso. Ela pega aquilo que tá dentro dela e influencia naquilo que ela foi chamada, entendeu? Então é muito disso. Se tá sujo, se tem corrupção, se tem roubo, você vai lá e estabelece o reino. Porque eu acredito que a gente tem o necessário, a gente tem aquilo que é mais forte, aquilo que é mais forte do que tá no mundo, para influenciar todas as áreas de influência. Principalmente a área do governo, que é uma área, assim, que tem uma visibilidade muito grande, e eu acredito verdadeiramente que todos nós, como cristãos, a gente tem que se posicionar em algo. Quem tá na esfera do governo, seja na área federal, estadual, municipal, vai e estabelece o reino de Deus, porque é necessário esse posicionamento. A gente tem aquilo que pode transformar essa esfera do governo, que é tão corrupta, que tem tanta coisa, assim, que tem que ser transformado. Isso. Posso passar? Não, calma aí. Não, porque eu falei de José aqui. Se a gente olha para essa esfera do governo, Joseph, né? Ou Yosef, ele foi um governador. Então a gente olha assim, beleza, José foi um sonhador. E muitas pessoas pregam em relação a José, mas a característica estrutural do que Deus chamou José para ser é de governador. Então, se José tivesse hoje nos dias atuais, Deus iria usar José como governador, porque José nasceu para ser. A vocação de José não era para ser rei. E aí você entende que rei é uma coisa, governador é outra. Deus chamou José para ser governador. Então, eu até ouvi uma fala interessante que eu não lembro de quem que eu ouvi isso, mas que na Bíblia, o único que é rei e profeta é Jesus. Então, assim, se eu não me engano foi o Ângelo Basso que falou. Então, nós somos profetas e alguns são reis. Deus chama alguns para reinar e alguns para ser profeta. Então, assim, não dá pra gente ser tudo. Então, de repente, a gente vai ser um governador aonde o nosso... Vou te dar um exemplo. Às vezes você vai ser prefeito de uma cidade. Deus chamou você para ser prefeito. Mas dentro daquele mandato seu como prefeito, você vai ter um governador que ele é corrupto. E a prefeitura se submete ao governo estadual. Ou em alguns aspectos, sim. Então, não é porque o seu governador é corrupto, de um partido que você não apoia, de um partido que você não entende o mesmo princípio, que você não concorda, que você vai deixar de ser um prefeito municipal e vai fazer. Né? Você concorda comigo? Então pronto, Então eu acho que assim, é entender que a Bíblia dá respaldo para isso. Entender que quem é mais espiritual? Um prefeito de uma cidade de 100 mil pessoas ou um pastor de uma rede de igrejas de 100 mil pessoas, de 100 mil membros? Um prefeito que lidera 100 mil cidadãos ou um pastor que tem uma mega igreja de 100 mil pessoas? Quem é mais espiritual? Quem está sendo mais usado por Deus? Fala aí, meu. Os dois. Porque não tem a ver que se eu estou liderando pessoas crentes ou não, mas tem a ver se eu estou no chamado do que Deus me chamou para atuar. Mas isso é para um próximo podcast. Vai lá. Pois é, e só para complementar essa esfera do governo aí, a gente tem que entender que Deus, ele quer que a gente se envolva na esfera do governo, que é chamado para isso. A gente tem que se posicionar. Então, é isso aí. Tá, mas vamos lá. A gente falou sobre prefeito, governador, mas que outros lugares de governo você... Isso tem a ver necessariamente com a postura de governo ou com tá dentro, por exemplo? Tem a ver com eu governar, literalmente, ou tem a ver com eu estar dentro da política, do governo? Então, necessariamente, não quer... Por exemplo, se você for chamado para essa área do governo, não quer dizer que você tenha que estar liderando alguma coisa, como um prefeito, como um governador, um presidente. De repente eu governo uma ação social, exatamente, uma você ONG. você pode estar dentro de algo relacionado à política, não quer dizer que você tenha que estar liderando algo. Mas se você for chamado para essa esfera, tem N situações que você pode estar atuando. Então governo aí não quer dizer política, quer dizer governo no sentido de governar alguma situação, alguma organização. Entendi. Exatamente. Entendi. A terceira esfera que eu quero falar... Interessante que tem alguns pastores que não sobem no púlpito para pregar. Presta atenção. Tem alguns pastores que não sobem no púlpito para pregar
você não vê a cara deles, mas dentro da igreja eles exercem governo. Né? Você entendeu? Mais ou menos. Tem pastores que são pastores de governo, você não vê eles pregando, você não vê eles muito dando a cara, mas ele é um pastor e às vezes as coisas só funcionam dentro da igreja porque ele está nos bastidores governando. É interessante porque ao mesmo tempo que ele está na esfera da igreja, ele está se movendo na esfera do governo dentro da igreja. Mas vai, continua. Assunto pro outro. Então, falando sobre economia, que como eu falei engloba ciências, negócios e tecnologia, é uma esfera assim que cresce bastante. Só de falar de tecnologia já dá pra ter... O que foi, gente? Ô, Glória. Então, e aí, como é que eu continuo? 30 minutos. Faz um cortezinho depois. Tá, vamos tentar apressar aqui. Não, tranquilo. Se não der, a gente continua em outro podcast. Sim, né? eu ia até O comentar. importante é que o pessoal entenda. Então, tá bom. Falando sobre economia, como eu falei, engloba ciências, negócios e tecnologia. É uma esfera que cresce bastante, mas que também foi negligenciada. E é uma esfera assim, que tem bastante visibilidade. E o compromisso da esfera da economia, ciências, negócios e tecnologia é justamente erradicar a pobreza sistêmica. Por quê? A tecnologia ela cresce bastante, ela tem bastante visibilidade, ela é uma coisa que está em constante transformação. Área dos negócios, quem foi chamado para montar uma empresa, para estabelecer algum negócio, acho que no GA você tinha até perguntado com algumas pessoas que foram chamadas, se sentiram chamadas para abrir um negócio. Então é uma coisa que tem bastante visibilidade, que pode crescer muito, mas o compromisso dela é justamente erradicar essa pobreza e combater o amor ao dinheiro. Por quê? Eu até falei no GA aqui. A gente ter dinheiro não é errado, não é pecado, mas você tem que saber controlar isso para que isso não venha te dominar. Você ter dinheiro, você pode ter dinheiro, você vai ter que construir suas coisas, você tem que ter a sua casa, o seu carro, isso e aquilo. Tem uma frase que diz o seguinte, não é minha essa frase, mas diz o seguinte, abre aspas, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você, fecha aspas. Pode continuar. Não lembro quem é, mas eu já ouvi essa frase. E é exatamente isso, é não ser dominado pelo dinheiro. Então, quem é chamado para essa esfera já pode estar sabendo, vai lidar com isso. Mas você tem que saber centralizar isso para não ser dominado. Porque você pode usar o dinheiro a seu favor, para justamente acabar com a pobreza, acabar com aquilo que precisa de um cuidado maior sem ser dominado por isso. Aí, algumas áreas que as pessoas podem trabalhar dentro da economia, ciências, negócios, tecnologia. Gente que gosta de mexer com projeto, tá à frente de projeto, um desenvolvedor, um programador, isso dentro da área de tecnologia. Um gerente comercial, um diretor comercial, um executivo dentro da área do negócio, alguém que foi chamado... Peraí, economia ou tecnologia? Não. Tá. A economia engloba engloba tecnologia, ciências e é igual negócios. o Elon Musk. Conhece o Elon Musk? Tô lembrada, não. Eu tomei café com ele esses dias, mas assim... Olha aqui. Coisa de 30 minutinhos. O Elon Musk é o dono da SpaceX, né? A maior empresa de transporte aéreo, transporte espacial. É ele que tá colonizando, eu acho que é Marte, né? Tá vendendo ingressos para passaporte para ir para Marte. E o Elon Musk, ele é um cara assim que, ele é um cara visionário. Eu acho que ele é o cara mais rico, né? Ou o cara da Amazon, enfim. São os caras que estão disparando. E assim, eu entendo que isso talvez ele não conhece a Cristo. Não como a gente conhece, Cristo crucificado e ressurreto e glorificado. Mas o Elon Musk, eu entendo que ele tem uma graça de Deus para isso. E de alguma forma, do mesmo jeito que Deus deu para ele essa porção de graça para ter esses acessos tecnológicos, financeiros, Deus também vai requerer dele um dia. É o que eu creio. No julgamento. Deus vai falar assim, olha, eu te dei tudo isso, mas... Se a gente entender que o Elon Musk ele pode ter uma consciência cristã e com o que ele está fazendo, tanto na questão espacial quanto na questão financeira e na tecnologia, ele pegar tudo isso e investir no reino, na igreja, rapaz, ele vai vai potencializar o evangelho. Não que o evangelho precise dele, mas ele pode ser um contribuinte para o que Deus quer fazer através das pessoas aqui e do evangelho, né? Isso aí. Não só ele, mas o dono da Amazon também, né? Fica a dica. Amazon, não Amazon. Como é que é? Amazon. Amazon, fica a dica aí. Amazon. É quase a mesma coisa, né? Amazon e Amazon. É desse jeito aí mesmo. E... Como é que agora deu verde? Outra coisa. As pessoas que começam empresas,
pelo que eu entendi aí, elas têm que começar, não no sentido de querer ficar rica, claro que sim, ganhar posses, se estabilizar, mas elas têm que entender que se elas estão começando, primeiro, é graça de Deus, segundo, Deus chamou elas para começar aquilo ou não, e terceiro, elas têm que entender que o fim daquilo sempre vai ser o reino, né? Não que a pessoa tem que pegar o lucro dela e dar todo pro reino, não é isso que a gente tá falando. Mas se ela tem uma empresa, tem um propósito para que ela tenha. Exatamente. Então, isso é muito importante. Porque muitas pessoas querem abrir, porque é modinha, porque tá fazendo, porque é isso, porque é aquilo, mas... Não sei. Uma outra esfera que eu quero falar sobre é a esfera da igreja. Eu acredito, você lights, caps, flores. Depois você corta esse lights, caps. A esfera da igreja, ela é uma esfera que eu gosto de falar bastante. Eu também, assim, tenho essa convicção de que eu sou chamado para essa esfera também. Meu Deus, olha aí, pai. Terra. E eu acho bastante importante frisar que nem todo mundo é chamado para essa esfera. Tem gente que pode sentir assim, pode ser que eu seja, mas Deus ele vai trazer um entendimento. Se você é chamado para essa esfera ou não. E 5% da população apenas, só 5% é chamado para essa esfera. Como eu falei... Como é que você chegou nesse dado de 5%? Isso foi uma pesquisa feita. Não fui eu, não fui eu. Mas quem fez essa pesquisa? Isso é material do Dunamis. Tá. Então, você que quer saber mais, vá pra escola. Como é que é o nome da escola? Dunamis Greenhouse, Dunamis Pockets, por aí vai. Tem várias referências. Vem do Dunamis, não, mas não tá foi só material deles, não. Isso, pra estudar sobre as 7 esferas, eu olhei sobre várias fontes, né? Vários sites. Então... isso também tá no conteúdo próprio da Jocum. Né? Na verdade, quem inventou não, que palavra foi? Quem teve uma revelação das 7 esferas. Na verdade, quem teve uma revelação das 7 esferas foi... Lauren Cunningham e Bill Bright. Aí, ela gravou os nomes. Então, são outras pessoas que tiveram essa... Na verdade, assim, já tá ali na Bíblia, né? Só que Deus, ele precisa de às vezes, dar um pouco mais revelado pra gente. Então, esses homens tiveram a revelação... Eles estão compartilhando, então assim, nada disso foi a Lolo que inventou. Foi o povo, entendeu? Que teve uma revelação de Deus, homens que se dedicaram ao conhecimento e Deus trouxe isso. Então assim, o importante nisso tudo, pelo que eu vejo, é você pegar aquilo que é fundamentado. Então esses 5% aí... É meio que um consenso que eles foram vendo, né? Exatamente. Isso são bases, assim, como eu falei, tem o site da Jocum oficial, que eles falam sobre essa porcentagem. Então, é um estudo feito por eles. E o Lauren e o Bill, eles são grandes homens amigo íntimo, né? Lauren e o Bill. Eles são fundadores de... Eles são vivos ainda? São vivos, os dois. O Lauren Bem de idade, né? Sim, o Lauren Cunningham, não sei se você sabe, ele é fundador da Jocum. E o Bill Bright, ele também é fundador de um movimento assim como a Jocum, porém que atua especificamente dentro das universidades. Tem algum livro que a pessoa que estiver assistindo pode, sei lá, pesquisar? Algum livro que tem tudo isso detalhado? Essa teologia, porque isso é uma teologia. Essa teologia das 7 esferas, tem algum livro que a pessoa pode consultar? Ou na biografia deles eles falam, alguma coisa desse tipo? Rapaz, agora em mente eu não tô lembrada, mas tem livros que falam sobre as 7 esferas, inclusive sobre a atuação de nós cristãos dentro das 7 esferas. Mais detalhado, né? E é interessante porque quando você chega na igreja, e aí eu não quero entrar no mérito teológico se existe ou não pastora, tá bom? Mas quando você chega nas igrejas, você pergunta pra uma moça assim, você vai ser pastora? Cara, quantas meninas que você conhece que falou que vai ser pastora? Boa pergunta. Você não, é quase assim, se você tem um grupo de jovens de 50 pessoas, 20 é menina, 30 é menino, ou vice-versa. Aí dessas 20 meninas, 1, 2, no máximo 3 talvez, fala que vai ser pastora. Ou que vai ter um ministério, ou que vai viver para a igreja, ou que vai viver de ofertas, enfim, esse tipo de coisa assim. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não querem. Quantas meninas você vê num curso teológico de pastor? Quantas mulheres que você conhece que estão no curso teológico de pastor? Quantas você conhece, né? Rapazes ainda tem um pouco mais. Mas quantas pessoas que você conhece da nossa comunidade que estão fazendo um curso teológico? Nenhuma. Quantos você conhece da sua igreja? Meninos. Então, assim, essa massificação... É muito reduzida quando se fala de entender que foi chamado para a igreja. Mas fala aí. Só concordando com esses 5% aí, que talvez seja menos ou mais, mas é bem menor mesmo. É, muito pequeno. E todas as esferas ela tem um propósito. A esfera da igreja ela tem um propósito muito claro, que é ser a extensão
ser a extensão da igreja, né, do corpo de Cristo, e a expansão da misericórdia de Deus com todas as pessoas. Meu Deus. Terra. E assim, a igreja ela tem que trabalhar com essa questão de identidade das pessoas em Cristo. A gente tem que trabalhar isso como corpo de Cristo, descobrir quem a gente é em Deus, quem Jesus nos chamou para ser, como a gente vai atuar, quem é chamado para essa esfera, promover, treinar e equipar a pessoa para então enviar ela para aquilo que Deus chamou. Por exemplo, quem é chamado, vou citar aqui, né, porque eu tenho uma amiga que está passando por esse treinamento na Jucum Caxias. Meu Deus, olha aí, pai. Que ela foi chamada para ser missionária, ou seja, na esfera da igreja como evangelista. Então ela tá lá na Jucum, ela tá se capacitando, ela tá estudando, se descobrindo em Deus, aperfeiçoando aquilo que ele já depositou nela para ser enviada para aquilo que ela foi chamada, para atuar com excelência na esfera que ela foi chamada. Então, assim, envolve até a questão dos 5 ministérios, né? O pastor, evangelista, da outra vez eu errei, mas agora eu acertei. Tá? Evangelista, profeta, apóstolo e mestre. Então a gente tem que entender que as pessoas podem ser chamadas para esses ministérios. Você entende que nem todo mundo foi chamado para ter um dos 5 ministérios. É porque eu já fiz parte de uma visão teológica que eles entendiam que todo cristão, todo ser humano tem pelo menos um dos 5 ministérios. E por um tempo eu entendi daquela forma, eu me submeti àquele entendimento, mas depois eu fui compreendendo que não é assim. Tem gente que não nasceu com o dom ministerial de Efésios 4:11. É o que eu entendo, né? E aí tá aberto, porque a Bíblia diz uns para. Esse uns para, ele não define exatamente que foi todo mundo que tem pelo menos um dos 5 dons ministeriais. Tem uma linha teológica que acredita que pastores e mestre se trata de um dom só, porque todo pastor ele acaba sendo um mestre. Eu entendo que não é, mas assim, são visões teológicas. Sim. E hoje, eu mesmo fazendo parte dessa igreja, algumas coisas foram mudando. Na verdade, tipo assim, a minha mente foi meio que não se prendendo muito a esse entendimento. Hoje eu compreendo que nem todo mundo nasceu para ter um dos 5 dons ministeriais. Então algumas pessoas nasceram para ter os dons ministeriais, mas outras não. Entendeu? E dentre as que nasceram com um dom ministerial, precisa de se saber qual é o dom dela ainda. E eu acredito que todos os dons ministeriais de Efésios 4:11 estão vigentes para hoje, na atuação da igreja, né? Então, nem todo mundo tem um dom ministerial. Então, eu acredito que, acho que a gente até conversou sobre isso, mas eu acredito que assim, pode seguir pra essa linha? Pode, mas a questão de se descobrir em Deus, ele vai revelar se você tem ou não tem. Então, uma pessoa pode ter essa linha de raciocínio, pode ser que não tenha, mas Deus vai trazer revelação. Se você tiver um chamado para uma atuação em uma dessas esferas aqui, dos 5 ministérios, ele vai te dar clareza. Pode ser que tenha, depende do ponto de vista da pessoa. Eu acredito que assim, todo mundo é chamado para uma coisa, entende? Eu acredito que todo mundo é chamado para algo. Então, pode ter pessoas que é chamado para o pastoreio, para o evangelismo, para atuar como profeta. Pode ser, mas isso vai ser maturado com o tempo. Conforme você convive com Deus, você busca conhecer nele, ele vai trazer esse descobrimento para você. É questão de tempo. Mas assim, enfim, entendi. Não, pode falar. Não, porque o problema é que quando você trabalha com a pessoa, de que quando você tem uma linha teológica que diz que todo mundo tem um dos 5 ministérios, a pessoa vai esquentar a cabeça procurando saber qual é o ministério dela. Então, na mente dela, não cabe ela entender que ela não tem nenhum desses. Eu acho que esse que talvez é o perigo. Então, se eu tenho uma linha teológica, uma visão teológica de que todo mundo tem um dos 5, e se a pessoa não tem um dos 5, a pessoa vai caçar a vida toda um dos 5 e não vai achar. Você entendeu? Você conseguiu compreender? Então, assim, é a mesma coisa que eu falar assim, ó, todo mundo tem que ter pelo menos um dom de Deus ministerial. Aí a pessoa fala o seguinte, tá, então eu vou caçar qual dos 5 é o meu. Mas e se na real, uns têm e outros não têm? E outros não têm? Aqueles que não têm vão ficar a vida toda caçando, vão se martirizar, achando que deveriam ter, vão se sentir menosprezados porque, poxa, tal fulano tá fluindo no dom. E o meu, cadê? Porque o pastor, o líder, falou que eu tenho que ter pelo menos um. Quando na verdade Deus chamou ele para ser jogador de futebol, para ser um empresário, para ser um governador. E ele fica quebrando a cabeça achando... Tem gente que provavelmente nunca vai fazer nada na igreja. Nunca vai subir num púlpito, nunca vai pregar, nunca vai cantar. E às vezes ela fica se martirizando. Por quê? Porque ela vê todos os jovens fazendo, todos os jovens se despontando, ela vê todos os jovens interagindo
E ela fala, meu Deus, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Filho, você sabe jogar bola. Vai ser crente lá, entendeu? Então, eu falo jogar bola porque é um troço que eu não sou muito bom, né? Mas mesmo assim eu faço uns gols de vez em quando. E assim, eu acho que o grande problema hoje é quando um crente, ele sai do tráfico de drogas, a menina sai da prostituição, ele sai da vida inconsequente dele, aí ele entra dentro da igreja. Aí o que a igreja faz? Olha, fica aí no banquinho, põe uma gravata, põe uma bíblia, daqui uns dias tô te dando a oportunidade pra você pregar. Mas beleza, mano, o cara não nasceu pra subir lá no púlpito. Aí todo jovem que entra na igreja, ele é programado no sentido de que ou ele tem que ser cantor, no caso das meninas, ou ele tem que ser um pregador, no caso dos... Aí o cara entra num processo de primeiro eu sou diácono, depois sou presbítero, depois eu... tem gente que não nasceu pra ser nem diácono, nem presbítero, nem nada. Nem obreiro de igreja. Tem gente que nasceu pra vir na igreja, ser discipulado, ser treinado e pocar pra fora pra ensinar tudo lá fora, entendeu? Tem gente que ensina melhor no salão de beleza, cortando o cabelo da pessoa, do que em cima do púlpito pregando. Então acho que pegando um gancho assim, o grande problema é você forçar a mente da pessoa de que ela tem que fazer algo na igreja. Não tem que fazer. O John Wesley disse que as ruas são a minha paróquia. Se eu não me engano foi isso que ele falou. Eu até postei essa frase. As ruas são a minha paróquia. Postei uma foto com essa frase. Então assim, de repente você está querendo se enquadrar em alguma função na igreja quando Deus não te chamou, nem para pregar, nem para tocar, nem para cantar, nem nada. Deus te chamou para a sua paróquia, a sua igreja vai ser o seu serviço, o seu computador ali com a pessoa que trabalha do seu lado, essa vai ser sua paróquia, entendeu? Então eu acho assim, um grande problema quando o líder começa a enfiar isso na cabeça do que ele tem que fazer, e aí... Deixa eu abrir uma aspa aqui que entra no outro problema. Quem tá olhando aquele jovem que tá na igreja e não tá fazendo nada na igreja, se a visão da igreja é de que ele tem que se enquadrar em algum aspecto da igreja, as outras pessoas vão falar, fulano ali não tá fluindo em Deus não. Por quê? Porque não canta, porque não... Menino, deixa a vida do outro em paz, fofoqueiro. De repente ele não foi chamado pra isso, ele foi chamado pra fluir em outra esfera. Aí fica aquela cobrança. Aí as meninas falam assim, nossa, eu gostei tanto de fulano, me pagou um açaí esses dias, mas eu não vejo nele um homem de Deus, porque o aspecto do homem de Deus é aquele que sobe no púlpito de gravata e Malbec, tipo um two man, né? Mas só um desabafo mesmo, vai lá. Eu acredito que isso tudo Deus vai trazendo a revelação com o tempo. Ele vai mostrando a gente, entendeu? Então, a minha base é, não, por exemplo, você entrou na igreja, a pessoa falou, você tem que fazer isso, isso, isso. Não se deixe ser influenciado por isso, mas sim por aquilo que Deus está te direcionando. Esse é o ponto de vista que você tem e o meu, entendeu? A base é o que Deus está dizendo. Se você é chamado para tal ou você é chamado para aquilo. Lembrando que isso tem a ver com um aspecto, assim, teológico de entendimento, né? Algumas pessoas entendem de um jeito, outras entendem de outro, então... Mas que existe essa esfera, sim. Existe. Então, dentro da esfera da educação, é uma esfera também que eu gosto de falar bastante, porque tem bastante visibilidade, tem bastante influência, porque quem trabalha na esfera da educação está preparando a próxima geração. Mas como que está preparando? Quando eu fui no GEL, eu citei como exemplo a Patrícia. Ela é pastora, é mãe de uma amiga minha da igreja, e ela trabalha na esfera da educação, como pedagoga e como professora. Eu até comentei, eu não lembro se eu comentei, mas... Quando eu passei pelo encontro, ela contou um testemunho que me impactou muito, então eu levo isso pra vida. Ela trabalha dentro da escola como professora, atualmente como pedagoga, e ela falou que nos momentos de intervalo, ela chamava as crianças para ter aquele momento onde ouve música, onde ouve um louvor aqui, e as crianças pediam por esse momento. Então ficava meio que uma célula no momento de intervalo, no momento de recreio. Então, com o tempo, ela foi fazendo isso, foi tomando formato de um momento assim, onde eles estavam reunidos para falar de Deus, para ter comunhão, e as crianças pediam por isso. Ou seja, ela estava levando aquilo que ela aprende dentro da igreja, né, como corpo de Cristo, para a esfera dela, para a esfera da educação. E as crianças procuram por isso. Então aí eu vejo a importância de influenciar a esfera que ela é chamada, que a gente é chamado. Atualmente, ela exerce como pedagoga e também não deixou de influenciar. Ela é pastora, ela é mãe, mas também é professora e pedagoga levando o reino de Deus para essa esfera que ela foi chamada. Power Ranger, ela, exatamente. Né? E ela é uma mulher de Deus. E quando eu fui no GEL, eu até falei do William Carey, eu não sei se vocês lembram. Como é o nome? William Carey.
a transformação que ele trouxe para a esfera da educação. Na verdade, ele atuou em, acho que em 3 ou 4. Que fundou as escolas. Isso, né? 129 escolas. E eu acho ele muito, muito referência, porque ele era um missionário em tal local, só que ele sentiu de Deus em se locomover para um outro local, para a Índia. Ele foi para a Índia. Então, ali na Índia... Confirmação, hein? A gente tava falando da Índia aqui, né? Deus porém. E ele foi expandir o reino de Deus na Índia. Só que ele chegou lá, ele viu, assim, uma situação totalmente deplorável, digamos assim. Crianças, elas eram enterradas, perdão. As mulheres, quando seus maridos eram mortos por alguma doença ou por algum outro caso, as mulheres, mesmo que elas tivessem situação de saúde ok, tudo ótimo, excelente, elas eram enterradas vivas. Então ele entrou lá na Índia como missionário, tendo esse campo de visão, e isso mexeu com ele. Eu acredito que ele tenha pensado assim... Sugou Falta oxigênio aqui. Isso foi áudio ou foi você? Foi ela. Nossa, tá parecendo eu quando tô falando. Um cortezinho aqui, porque alguém sugou o ar todo aqui do... Devolve aqui. 1, 2, 3 e... William Carrion. William Carey. Carey. E assim, o William Carey, quando ele chegou na Índia, ele topou essa situação, esse estado que as pessoas estavam vivendo, e ele teve que se posicionar. Então, tinha um caso dos bebês também, quando uma família, ela ganhava, falo família, pai e mãe, né, ganhava um bebê, esse bebê ele tinha que ficar 3 dias na rua, sem ninguém tocar. Não podia alimentar, não podia cuidar, não podia trocar, não podia fazer nada. Então os bebês eles ficavam ali na rua pra supostamente tirar os espíritos malignos do bebê. Nossa. Se ele morresse... Tinha uma galera aí que tinha que ficar uns 3 meses na rua, né? Olha, se eles morressem, ok. E se vivessem, amém, entendeu? E assim, era uma situação que ele viu... Mas nesse caso era cultural lá, né? Era algo assim, que pra eles era o normal. Tinha que ser feito. Mas o William Carey, ele chegou lá e falou, uai, o que tá acontecendo aqui? Então ele teve que se posicionar. Aí foi chamado pra esfera da educação também, como missionário, atuando na esfera da família. E o que ele fez quando ele chegou lá? Ele se posicionou, ele evangelizou aquelas pessoas, ele levou o reino de Deus e isso gerou uma transformação, assim... surpreendente, porque lá as pessoas não tinham acesso à escola, eram algumas pessoas, assim, pouquíssimas. Então ele chegou lá, ele estabeleceu o reino de Deus, ele fundou 129 escolas, que foi o que o Lucas falou. Ele combateu o infanticídio, que foi essa questão das crianças ficarem na rua até 3 dias, sem se alimentar, sem ter... Imagina, 3 noites, 3 Mas dias... ele pegava essas crianças? O quê? Pra cuidar quando ele chegou nessa nesses situação? 3 dias... Não, nesses 3 dias ele fazia o quê? Dava alimento pra essas crianças? Cuidava delas? As pessoas não podiam tocar nessas crianças, não podiam. Ele roubava as crianças? Então, como que ele combateu? Eu quero saber como que ele combateu isso. Olha... Ele conscientizava os pais? Como é que era? Então, o posicionamento dele foi o quê? Começar a levar o reino de Deus. Como? A evangelizar essas pessoas lá. Ele teve contato com as pessoas de influência da Índia pra combater isso. Não foi fácil, isso durou acho que 4 ou 5 anos. Então ele reeducou culturalmente, exatamente, né? Levando o reino de Deus, entendeu? Então ele começou a evangelizar essas pessoas, as famílias, as mães, os pais. Começou a levar o reino de Deus para aquele ambiente mesmo. Teve contato com pessoas de influências, com as pessoas da autoridade naquele sentido, naquela época, para tentar combater isso. E foi uma luta de anos, tanto o infanticídio quanto o homicídio das viúvas. Foi uma luta de 3, 4 anos. Homicídio das viúvas? Parece nome de filme de terror, né? Mano, que seria o eu ri porque veio na minha cabeça um filme. Ué, gente, o esposo da mulher morreu. Ela tá bem de saúde. Eles simplesmente enterravam ela. Como assim, cara? Como assim? Só enterravam, ela não podia ficar... Quando o evangelho diz o oposto, né? O evangelho diz que o evangelho, se não me engano, é Tiago que fala que o evangelho puro e simples é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí já frisa a importância da primeira esfera. Mas assim, família. Mas assim, isso que acontecia com as viúvas era algo que pra eles era normal, tinha que ser feito. Se o esposo da mulher morria, ela tinha que ser enterrada, viva, bem de saúde ou não, estrondando de saúde, ela tinha que ser enterrada. Então foi uma luta de anos que ele teve que combater, ele teve que se posicionar diante das autoridades pra combater isso. Porque o evangelho diz que a gente tem que ser contrário a isso, a gente tem que estabelecer o reino de Deus de forma justa. E isso não é justiça, isso é matar vidas. Tanto a questão dos bebês quanto das viúvas. Então ele combateu esse infanticídio, que era a morte dos bebês, os homicídios das viúvas. Ele traduziu a Bíblia também, isso aqui já dentro da esfera da igreja, para 44 dialetos. Meu Deus, locais. É um diploma, é um cara, né? Muito. É um cara. É um E cara. ele fundou o primeiro seminário para pastores
pro pessoal da Índia, né? Porque, como eu falei, as pessoas não tinham acesso à escola. Então, tome lá, E deixa eu te perguntar, 129 escolas. qual ficou o legado hoje dele? Essas escolas ainda estão de pé? Que ano que ele atuou nessa situação aí? Não tô lembrada. Pesquise, Google. Mas, como é que ficou o legado dele? Essas escolas ainda funcionam? Você sabe me dizer isso? Não sabe dizer ou não funciona? Não tô lembrada mesmo. Tá, Google. Mas algumas coisas mudaram na cultura e hoje é notório Hoje isso não, lá. não é assim mais lá. É. Isso transformou no passado, né? Mas é uma mudança que acontece até hoje. Eu lembrei de uma... maneira ainda na área da família, voltando um pouquinho, eu lembrei do George Miller, já ouviu falar? Ele tomava conta de um orfanato, eu acho que eu já comentei com você sobre ele. E ele tinha um dia que não tinha comida no orfanato. Aí ele orou a Deus pedindo pão, né? Pedindo comida. Aí, contando nas minhas palavras, foi mais ou menos isso. Aí parou um carro lá, perto do orfanato, com um monte de pão. Aí foram saber de quem que era aquele pão. Aquele pão eram os pães que iriam para a rainha da Inglaterra naquele dia. Só que como tinha passado um pouco de tempo, tinham meio que assado um pouquinho mais. Aí a rainha mandou devolver. Aí onde parou os pães? No orfanato. E George Miller estava orando para que os pães viessem. Então fala de um mantimento de Deus em uma casa de orfanato, que é onde um homem estava lutando por crianças, enfim. Inclusive eu já tinha ouvido esse relato um pouquinho, acho que uns meses antes de você comentar comigo. Eu sigo algumas pessoas que falam sobre essa questão da transformação que as pessoas geraram em algumas esferas em específico. Eu já tinha ouvido esse relato. E é uma coisa assim, dentro da esfera da educação, voltando pra cá, a gente vê o poder da influência na educação. Quando uma pessoa ela se posiciona para passar uma educação clara e correta, gera uma transformação. Pegar o exemplo da Patrícia, por exemplo. Ela tem muito de Deus, mas ela não retém isso pra ela. Ela transborda no local de trabalho dela. Então a gente tem, quem trabalha na esfera da educação, tem que ter em mente que uma boa educação ela pode transformar a nossa realidade. Um bairro, uma escola, um município, uma nação. Então quando a gente se posiciona para levar aquilo que é real, aquilo que é correto, gera transformação. Não só ali onde você tá, mas o ambiente por completo. Porque pensa comigo, se você tem algo de Deus no seu coração e você tá transbordando pro Lucas, não vai parar no Lucas. Porque ele vai falar com outro, e isso vai gerar uma transformação. Então, independente, mas falando da esfera da educação, quem atua nela tem que ter em mente, quando você tá passando algo correto, algo que é limpo, algo que é justo, isso vai gerar transformação, e a transformação para bem. Porque é o reino de Deus ali, com justiça, sendo expandido. Fala. Corte aqui rápido. Deixa eu no banheiro. Eu acho que... Já deu 3? Já deu 3h40 e literalmente... Parece que não dá pra falar um negócio. Ela fala de... Não, você sabe por quê? Deu 1 hora e Você sabe por que eu falei? 30 de podcast. Você sabe por que eu falei que eu, Lohane, daria? Como que eu posso dizer? Porque isso aqui eu dou conta de falar, eu, Lohane. Mas só ela sozinha. Entendeu? Por exemplo, a gente ficou acho que uns 20 minutos falando da história da família. Entendeu? Agora, se fosse pra pegar eu, Lohane, pra falar isso aqui, em 1 hora dá, tranquilo. Mas é porque ele fala muito bem, né? Oi? Então é isso. Esse foi o podcast de hoje, o 3º episódio, falando sobre as 7 esferas. Com Lolo. Com Lohane. Esse episódio vai ser dividido em 2 partes. Então o próximo ou talvez episódio... 3, né? Depende aí. Se eu não convidar Lucas, talvez 2. Se eu não convidar Lucas, se o Lucas for embora agora, dá pra terminar hoje, né? Então é isso. O podcast a gente falou sobre as 7 esferas. Eu quero agradecer a Lohane por ter participado. Eu que agradeço. E Lucas, né, por ter falado aí. O prazer é seu. Tô zoando. Então é isso. Pra finalizar, eu vou falar das redes sociais do podcast pra você estar acessando aí, seguindo a gente. A gente tem o Instagram, @sobrejc, o Twitter, @sobrejc, e o e-mail que é @sobre... Não, o e-mail não tem arroba. E o e-mail que é sobrejc@gmail. Só se for um pix, né? Um pix, Você vai fazer um pix. E se você quiser ouvir o podcast em outras plataformas, a gente tem o Google Podcast e o Spotify. Então esse foi o podcast. Agradeço a todo mundo que participou hoje na gravação e a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá tornando esse sonho realidade. Muito obrigado pra você que ouviu. Até o próximo podcast. Adeus. Valeu. Você esqueceu de agradecer o passarinho ali, ó.